Alô, alô, Brasil! Sejam muito bem-vindos ao Longe de Casa, o espaço para você que vive essa labuta que é viver fora do Brasil. Você que vive puxando a porta quando vê o push, né? Eu sou a Dani e eu tô aqui com a Jana. Já aproveita aí para clicar no sininho, hein, para receber a notificação da nossa página sempre que a gente tiver com vídeos novos. Gente, compartilha, curte, isso é muito importante para que a nossa voz chegue a mais pessoas, né? Tanto que está no Brasil, como quem já saiu do Brasil e quer entender um pouco mais sobre essa vida fora do Brasil. Eu sou a Jana e hoje a gente vai falar sobre um assunto que parece pequeno, mas que tem um impacto gigante: a comparação nas redes sociais. Sabe quando você vê aquele amigo que chegou no exterior depois de você e parece que tá com a vida super perfeita, né? Tá carrão na garagem, acabou de comprar uma casa, é um Sim, emprego muito bom e viaja, né? Sempre que emprego tem na umas área, já férias, tá emprego na na área, área, né? Muito importante. importante. E você tá lá ainda tentando entender o que danado é proof of address. Pois é, e a gente não tá falando só do amigo, né, que chega, não, do conhecido ou daquele que a gente conhece nas festas aí, né, por aí afora, né? A gente também conhece os gurus da vida no exterior, Sim. que eles criam canais no Instagram. Ó, quem fala, eu tenho um canal no Instagram. Não, mas não sou dessas. Que criam canais no Instagram para mostrar um estilo de vida que muitas vezes é só um recorte editado ali, né? É aquela vida de outra pessoa. Na verdade, não é bem aquela vida que você realmente vive, né? Então, hoje a ideia é conversar sobre o que as redes mostram, o que elas escondem, vamos trazer verdades, como isso mexe com a gente e como a gente pode parar de se medir pela régua dos outros. Gente, eu acho que todo mundo já caiu nessa armadilha, né? Você tá lá no dia super puxado, trabalhou em pé o dia inteiro naquela profissão que você odeia, né? Tá andando naquele A frio. primeira que você achou, É, a chegou primeira que você aqui, achou a achou para primeira. pagar a conta, É, tá andando naquele frio desgraçado, né? Negativo para pegar o que ônibus, você nunca pegou antes, né? Veio lá né? do sertão, não é? Isso, né? Nunca pegou o frio, é igual mesmo, já vinha da Bahia. Ainda me iludiram, hein, quando eu cheguei aqui, porque antes de eu chegar aqui no Canadá, me disseram que todas as paradas de ônibus tinham aquecimento. Ah, tá. Tem lugar que é só o pauzinho assim, dizendo, ó, parada de ônibus, te Ônibus. vira. Vem aquele vento com a neve, tudo batendo na sua Nossa cara. senhora. Ó, tá vendo? Ó, Abafa. mais uma ilusão aí das redes sociais, tá? Não tem É. esse negócio de que toda parada de ônibus do Canadá tem aquecimento. Não Não, e é dessa aquela vida, neve não. fofa caindo assim com uma leveza, né? Não é bem assim, não é tão Nossa, leve que cai, né? não. É. E aí você tá lá, né, esperando o bonito do ônibus, na parada que não tem aquecimento, abre o Instagram e a primeira foto que você vê, né, alguém, no gratiluz, a pessoa tá Hashtag gratidão. lá, né, tipo assim, sei lá, a neve caindo e a pessoa lá na beira da água, na praia, com o drink super colorido. Ai, Ai. hashtag gratiluz, né, gratidão pela vida que eu Ou até tenho. tá ou a pessoa tá até aqui no Canadá mesmo, na mesma neve que Sim, você, só que ela jogando a neve pra exatamente. cima e falando gratidão. É, exatamente, tipo assim, E aí neve você mágica. você vai trabalhar e encontra a pessoa no mesmo trabalho que você, e a É, pessoa xingando tudo. Fala assim: sim, "Canadá, eu não sim, aguento mais, eu odeio esse frio". Aí você vai ver a rede exatamente. social, a pessoa jogando a neve pra É, cima. achando a coisa mais linda do mundo, né. Bem isso. Só que nessas horas, né, que a gente tá lá super cansado de ver esse tipo de coisa, a gente nem para pra pensar nisso, né, de tipo, pô, às vezes a pessoa tá até em casa, né, você começa a pensar: "O que é que eu tô fazendo de errado? Porque como é que fulano chegou depois de mim, já tem tudo isso, né, tá Sim, lá viajando, altas viagens para Cancún e sei lá o quê, sim, e você ali se ferrando", né. sim. Então o feed, ele vira quase que um espelho torto. Ele Uhum. devolve aquela sensação de que você está constantemente atrasado, de que tá todo mundo avançado ali na vida fora do Brasil, né, seja no Canadá, seja em qualquer outro país, e você tá ali, né, andando em círculos. Então, eu acho que a gente já chega aqui com uma carga de ansiedade grande, porque você tem que saber, você sabe que você precisa fazer acontecer. Na hora que você Uhum. chegou, fala, meu Deus, É. preciso já. Então Não você já tem plano B, né. já vem com aquela carga. Quem eu não tive aquela vontade de ver muita coisa relacionada ao Canadá antes de vir. Engraçado, eu falo que isso foi uma bênção e uma maldição, porque Sim. ao mesmo tempo em que eu não sabia praticamente nada, só sabia aquilo que meus amigos falavam e muito pouco, porque eu falava para o Canadá, surpreenda-me, né? E surpreendeu mesmo. Então, por um lado, achei que era interessante eu não saber, mas por outro, foi bom, né? Foi ruim, porque eu também não estava avisada das coisas, né? E Sim. quando eu cheguei aqui, a minha amiga que estava aqui já me falou, foi me mostrando, e eu fui percebendo já aqui, né? E isso também foi bom no fato, né, para que eu não desse muito crédito para essas pessoas, Sim. porque como eu comecei, assim que eu cheguei aqui, gente, isso acontece muito, a gente já começa a produzir conteúdo sobre o Canadá quando a gente chega. E por quê? É pra gente ter seguidores? Não, é porque a gente quer compartilhar uma coisa, a O gente que é que tem tá são só. acontecendo? É, Isso. a gente tá se sentindo só, a gente quer mostrar para as pessoas, né? No meu caso, eu comecei a fazer conteúdo assim muito mais para mim, mas depois que eu já estava há um bom tempo aqui, eu comecei a escrever mais para a galera de fora.
Só que eu percebi uma resistência muito grande quando você mostra uma coisa que não tá muito bonita, sabe. Assim, pessoas que falam: "Ah, volta pra lá então. Tá É, falando tão mal do exatamente, é. Canadá, então volta para o Não, se Brasil". você postar, por exemplo, a neve fica uma lama preta depois de Nossa, um tempo. Se horrorosa. você É. posta aquilo falando: "Olha, gente, como é que", tipo, não é que nem filme que fica tudo branquinho, lindo o tempo Sim, todo, mas se você fala um negócio desse, a que é a realidade, "Ah, nossa, então volta pro Brasil, tá reclamando da neve preta", sim, sabe. sim. Não, eu lembro que uma vez eu participei de um grupo, eu morava em uma outra cidade, eu participei de um grupo nunca mais, eu participava desses grupos de WhatsApp de, né, de brasileiros na cidade, e tal. Uhum. E eu lembro que uma vez, nesse grupo tinha gente que estava vindo e a pessoa perguntou alguma coisa, e eu falei: "Gente, não se iludam, não é bem assim". E a resposta foi do cara, falou assim: "Volta para o Brasil, Dani". Eu falei: "Meu, eu não sei o que eu tô fazendo nesse grupo, na boa", porque você quer É. ajudar as pessoas, né, E falar a mas verdade, né, que você tá pintando, né, pior o pra ninguém pra pessoa paraíso não vir, é. né, tipo. Não, e às vezes as pessoas têm essa visão mesmo, elas acham que a gente tá boicotando o sucesso Uhum, delas, uhum. ou aquela, né, você já chegou, então agora você tá boicotando minha vida, Sim. né. Então e assim, a gente também não é tonto de querer mostrar as coisas ruins só que acontecem com a gente. Se a gente for mostrar as nossas desgraça na É, na ninguém fica rede chorando o tempo social, todo na rede social. e outra, a gente também dá munição pra ser calcada, né, porque aí todo mundo vai falar assim: "Ai, olha que É. feio, tá sofrendo". Não, né, também tem que sofrer um pouquinho em silêncio, né, E É aí é que nem aquelas histórias, né, que às vezes tem no meme, assim: "Ai, ser pobre e feliz ou ser rica e triste", sei lá, em Paris, é, né, a pessoa tá lá em Paris, assim, triste. enxugando a lágrima com dinheiro, é É, tipo isso. é. Chorando, secando as lágrimas na neve. É. Agora, assim, o mais cruel disso tudo é que a gente acaba, né, nessa hora de se comparar, a gente acaba esquecendo que cada pessoa, ela partiu de um lugar diferente antes de sair do Sim. Brasil. Uhum. Você vê a gente, por exemplo, eu vim para trabalhar como babá, tinha quase, né, nada de dinheiro no bolso, você já veio junto com o seu esposo, indo para um college, então já são só aqui já são realidades diferentes. Sim, sim, Eu conheci pessoas que primeiro vieram como turista, para depois voltar e juntou um dinheiro, sabe, gente que veio já com convite, sim. sabe, para É, pegar o PI. Bruno mesmo veio, assim, numa situação bem confortável, então eu Uhum, acho que eu até não pesquisei tanto por isso, né, mas depois eu percebi que eu, né, assim, nós 2 tínhamos níveis totalmente diferentes, lá no Brasil não. No uhum. Brasil a gente estava meio que pau a pau, trabalhávamos na mesma empresa e tudo. Aqui, você vê a diferença no tipo de área que você trabalha, Sim, né, na sua idade, na sua formação, não que eles considerem a idade, mas dependendo da formação, eles preferem uma idade ou outra, tem muitos sim, fatores. A parte de você não ter a experiência aqui no Canadá, sim, né, então tem exatamente. muita coisa, não dá para ficar Isso, comparando. não é toda empresa que ainda vai aproveitar ali a experiência que você tem no Brasil, né. Tem gente que Sim, vai simplesmente ignorar. sim. E ainda tem um nível de inglês também, sabe. Uhum. Tem pessoas que chegam aqui já com inglês muito bom, obrigado, tem pessoas que ainda chega com aquele inglês bem capenga. Eu mesmo cheguei com inglês bem E capenga. tem gente que vem com inglês, acha que fala inglês e É, não acha que fala. fala e não fala, Sim, sim. né. O meu contato, por exemplo, com o inglês era muito mais escrever, ler artigo científico, então, assim, eu estava zero preparada, sabe, Na fala, né, você na fala. fala Uhum. mesmo. E na parte acadêmica você se virava super bem, porque você não precisa ficar Sim, se comunicando o é, tempo todo, né, você se exatamente. comunica mais pela escrita mesmo, né. Só que quando a gente vai ver o feed, né, além das redes sociais, a impressão é que todo mundo, assim, tá naquela mesma corrida, saiu do mesmo ponto, mas Uhum. você não, você foi o último a sair, Sim, vem essa sensação. E aí você já tá mais frágil, mais cansada, isso tudo pesa mais ainda. sim. Eu acho que também tem aquela questão de pessoas que construam uma imagem falsa para vender, né. Sim, Tem ou não tem, gente? nossa, tem São bastante. inúmeros os casos de gente que vende o pacote do sonho no exterior. Aquela coisa de: "Eu era advogado no Brasil, vivia estressado, dirigia 50 horas para pra chegar no trabalho, mas aqui eu posso trabalhar fazendo limpeza, porque eu vou viver uma vida tão boa quanto a que eu tinha lá, com o mesmo padrão de vida", né. E aí que vem o perigo, porque para nós que somos de culturas diferentes, é importante você pensar assim: você quer manter o estilo, o padrão de vida que você tinha lá no Brasil, ou você quer uma vida mais de acordo com a vida das pessoas aqui, né? Porque quando você entra no estilo de vida do Canadá, você percebe que sua vida no Brasil era um pouco uma ilusão também, Sim. né? Aquela coisa assim, no meu caso, eu posso dizer que começou com uma mudança interna, né? Uhum. Eu comecei a perceber que no Brasil eu me preocupava com coisas Sim, que irrelevantes aqui às não faz muito vezes, sentido né. isso. Medo do julgamento, medo das críticas, para ir no mercado, eu falava: "Ai, tem que me arrumar". Por quê? É.
Ai, se alguém me encontra no mercado. Gente, aqui você vai de pijama no mercado, Sim, e ninguém né? tá nem aí. E é uma imagem de perfeição padronizada que a gente tem que mostrar o tempo todo. Eu lembro que acontecia muito de eu estar bem triste e deprimida logo que eu cheguei. Eu fiquei muito mal quando eu cheguei. E todas as vezes que eu reclamava para algumas pessoas, a pessoa falava assim: Nossa, mas não era seu sonho estar aí? Gente, eu sei, eu queria estar aqui, mas, Nem por sabe, isso a poxa, eu não posso dificuldade ficar vai triste, doer menos, né. sabe? Se acontece alguma coisa, poxa, você não pode ficar triste, né? Então, eh, eu comecei a perceber que quando a gente chega, a gente quer mostrar mais essa imagem pros brasileiros, né, e pra galera que ficou lá, e Uhum, não para os canadenses, porque os canadenses estão nem aí, para o seu sim. estilo de vida, para o seu padrão, né. Agora, tem gente que, assim, eu não concordo, mas aí cada um sabe como vive sua vida, tem gente que quer viver o mesmo padrão que tinha lá, com muito menos condições, Sim, né. É exatamente. impossível você viver, trabalhando com limpeza, por exemplo, e ter o padrão de vida que você tinha no É, Brasil, com uma é, casa própria, você indo jantar em restaurantes é. todo final de semana, A não viajando para o ser exterior todo ano, sim. é É. difícil, A não né. ser que seja aquela coisa de que você tem a sua própria empresa ou você Sim, trabalha por conta própria. ou você trabalha 1000 horas, né, você tem que É, trabalhar bastante, porque não é é um aquela trabalho coisa, né. leve. Isso, e tipo assim, a hora é cara? A hora é cara, se você Sim, trabalha por conta própria, porque senão a hora vai ser cara para quem tá te contratando e só uhum, repassa para você o mínimo, sim. E mesmo né. assim é um trabalho muito É pesado, pesado, porque uma hora você 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 não vai trabalha aguentar. 6 horas fazendo limpeza, gente, não é fácil, É, só que muita gente com 6 horas não consegue, então ela precisa de 12, ela precisa de muito mais horas, é um sim. cansaço Sim. excessivo, né. Não, e falando em limpeza, eu faço parte de uns grupos ainda lá por Toronto, porque, Ah, eu né, me também. mudei, mas ainda continuei em alguns grupos por lá. Sim. E aí eu já vi direto, assim, pessoas que fazem a propaganda de que tipo: "Olha, eu vim para o Canadá, hoje em dia estou milionária", tipo, Ah, com essas palavras: "Estou sim. milionária, porque eu abri a minha empresa de limpeza e agora eu vou te vender um curso, eu vou ser a sua mentora para te ensinar a ficar milionária também fazendo limpeza no Canadá". O coitado já tá aqui sem dinheiro, É, sem trabalho, aí ele paga um curso pra poder exatamente. aprender como fazer limpeza. Achando que vai ficar super Sacanagem. milionário, É. sabe. Eu lembro até que uma pessoa comentou assim: "Tá, você fez 1.000.000, mas qual foi o seu lucro mesmo? Tipo, quanto foi que você gastou para fazer um Uhum, milhão? uhum. Fala aqui pra gente". E aí a pessoa ficou, né, pé da Sim, vida, sim. porque Não, alguém imagina foi o lá e curso, o rebateu. valor do preço, o Sim, valor do curso também é. deve ser Não é absurdo. fácil, sabe, não é fácil. A gente vê muito isso, tipo, eu já conheci pessoas, assim, que a pessoa tinha a vida toda ferrada, que estava sem Sim, status, sabe, mas tinha um Camaro na garagem de casa. sim. É, E porque é mais aí bonito, né, você sai andando. Eu conheci gente já que estava em situação irregular no país, aham. e também estava com um Porsche, e aí fazia as fotos nas redes Nossa, na sociais. rede social você pensava que a Gente, pessoa estava, tipo assim, sim. vida E ganha, era tipo, muito vergonhoso, é rico. vergonhoso, É. porque eu vi essa pessoa direto, a pessoa sabia que eu sabia Uhum. que ela estava irregular, trabalhando na construção e tudo bem, tá tudo certo, Sim, cada mas fase o fica da problema vida. não é ela trabalhar na construção ou tá irregular, o problema dela é ela mostrar uma vida que ela não estava levando, né, essa Sim, pessoa. Então tirava foto, em cima do carro, sabe, eu falava assim: "Mas gente, sim. o que que é Um isso?" luxo, né, Sim, viajando aqui por dentro. E aí, tipo, quem tá de fora pensa o quê? Pô, sim, realmente, é só eu dar um jeito aqui de me mudar pra lá, trabalhar com construção, o que seja, tô com a vida ganha. sim. E aí, quando você mostrar a realidade, você é que tá errada. Ah, é, Você é que sim. tá querendo, né, Eu destruir ouvi o sonho dos outros, como eu já ouvi várias Eu vezes. ouvi esse comentário em relação a essa pessoa mesmo, de um outro amigo. Ele falou assim: "Nossa, mas, né, Zezinho já já deu certo aí no Canadá e você ainda tá se Você ainda tá matando de assim trabalhar na loja". é. Porque eu trabalhava nessa época, eu trabalhava de madrugada na loja. Aham. Gente, pensa, aí você é obrigado a ouvir isso, sabe. E você não vai também dá vontade às vezes de falar assim: "Minha filha, é tudo mentira isso aí". Esse cara tá É, é toda uma fanfic que ele é criou na exatamente isso, é. mente Eu lembro dele. que esses dias mesmo tem uma pessoa, assim, que eu conheci que morava alugando um quarto numa casa, né, com outras pessoas, mas nas redes sociais postava, assim, altas fotos na frente da casa alheia, ou ia visitar algum amigo que, sei lá, que tinha uma casa maior. E aí a pessoa, assim, teve o absurdo de chegar e dizer assim: "Olha, eu me mudei pra cá, eu faço $6.000 por dia". Ah, para. Olha a mansão que eu acabei de comprar, não sei o quê, não sei o quê. E eu Gente, olhando assim, eu: "Cara, mas a pessoa aluga um quarto". é cara de pau até, né, Tipo, a a cara pessoa nem não arde. estava nem trabalhando. A cara nem arde. A cara nem arde, sabe. É, E, infelizmente, quando a pessoa tá desesperada e quer sair do Brasil ou sei lá de onde você esteja, é nisso que você quer acreditar, sim. É, né. e você fala assim: "Não, se
se não sei quemzinho venceu, como é que eu não vou É, vencer? Imagina exatamente. se esse Zé Mané aí se conseguiu, eu vou conseguir também. Esse é um problema É, também, porque às vezes o Zé Mané tá mentindo. Aí você vê que é sim, difícil, como esse cara conseguiu, velho? sim. Né? Também tem essa. Exatamente isso. Ah, vamos subir um áudio de uma seguidora? Mandou Bora. mensagem pra gente? A Heloísa, que sempre nos brinda com opiniões maravilhosas, ela também mandou a opinião dela a respeito do tema de hoje. Vamos colocar o áudio dela agora, porque vocês vão ver que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. É um gancho bom aqui, bora lá. Oi, Dani, obrigada por lembrar de mim. Quantos elogios. A gente tem mesmo, né? Essa pensamento parecido. Eu tenho críticas sobre isso, porque eu não sou assim, eu nunca fui de mostrar a vida na rede social, essa coisa de perfeição, e inclusive são coisas que me irritam profundamente. Esse recorte, né? É um recorte muito grande de a gente mostrar o que a gente quer, essa vida perfeita. Então, assim, eu desencanei. Assim, eu sei que tem essa coisa de brasileiro. Então, assim, a minha casa, minha casa é minha, né? Eu sei que as pessoas alugam casas. Eu já conheci vários brasileiros assim que vieram para cá. Ah, eu só alugo casa se for primeiro aluguel. Porque eu não quero que ninguém tenha morado antes. Eu falei, gente, isso aqui é um pensamento daquela classe média brasileira que a gente sabe, né? Que a gente vive falando que só existe no Brasil, que aqui não tem. E não existe isso. Imagina, paga uma fortuna. Conheci gente aqui, brasileiros que mudaram para cá, que alugaram casas, assim, pagando o dobro do que eu pagava no financiamento da minha casa, entendeu? Só porque para mostrar o status de que mora numa casa que não foi alugada para ninguém antes. Então, assim, eu meio que me afasto dessas pessoas, na verdade. Eu tô numa fase que eu tô muito cansada de redes sociais. Eu acho que as redes sociais estão muito maquiadas. As pessoas estão mostrando realmente só o que elas gostam. Eu uso a minha eu tenho pouquíssimos seguidores, eu tenho só minha família e, assim, eu posto coisas raramente, posto, assim, por exemplo, meus pais estão aqui visitando agora, aí eu mostro fotos, assim, para os meus tios, para os meus primos, né, para eles verem que eles estão aqui, que a gente está se divertindo, mas nada assim: "Olha, estou fazendo viagens maravilhosas, estamos indo para esses restaurantes mais maravilhosos", não, eu mostro, assim, a gente passeando, por exemplo, a gente foi no aquário com meu filho, né, no Dia dos Pais do Brasil, domingo agora. Então, assim, eu mostro essas coisas, mas nada assim absurdo. Eu não sei, eu acho que eu tenho a impressão que a internet vai, infelizmente, vai implodir em breve, porque tem tanta coisa acontecendo, tanta inteligência artificial que a gente não vai saber mais o que é verdade, o que não é. Então, eu acho que isso vai acontecer em breve. Nos próximos, vamos ver, 5, 10 anos, talvez. A gente não vai confiar tanto na internet. Mas é um outro assunto para um outro programa de vocês, esse, né? Ah, mas tem uma história boa que não tem a ver com brasileiro, mas não é gente que mora aqui, mas é história boa de quem mora no exterior. Eu, antes de mudar para o Canadá, eu mudei para Inglaterra, né? Eu estava morando em Londres e morava numa casa que era um muquifo, porque lá o aluguel, igual aqui, é muito caro. Então, era uma casa que, assim, em Londres eles alugam casa que, assim, até a sala vira quarto, entendeu? Você perde a sala, dependendo do lugar. E eu morava fui fazer mestrado, estava num orçamento, assim, bem apertado por conta do mestrado, e fui morar numa dessas casas, que a gente tinha um espaço, assim, um espaço pequeno, né, e eu tive casos de amigos não, conhecidos brasileiros que queriam viajar para a Europa. "Ai, a gente não conhece Londres, queria muito ir para Londres, a gente pode ficar na sua casa?". E aí você olha a rede social da pessoa, a vida deles é maravilhosa, aquele apartamento de novela, sabe, a mulher sempre, assim, super maquiada, sempre arrumada, sempre um recorte, assim, meio que Roberto Justus de vida, o marido também, né, sempre com carro novo, tal, não sei o quê, aí querendo ficar comigo, numa casa. Eu falei assim: "Olha, imagina, eu sou estudante, né, eu moro aqui, eu divido casa, eu não posso receber um casal, não tem nem onde vocês ficarem". E aí, aquelas férias, eles mudaram e foram para um lugar que eu não me lembro, mas era um lugar próximo de São Paulo, porque, assim, ou seja, não tinha dinheiro para viajar para Europa, né. Queria ficar num lugar de graça para pagar a sua passagem, enfim. Mas isso acontece, eu acho que esses recortes de internet, eles estão no mundo inteiro, né, independente de onde vocês estão. É uma vida muito superficial, né. E eu não consigo ser assim, eu acho também por conta do meu marido ser canadense, que a gente é muito mais desligado, muito mais, desencanado dessas coisas, sabe. Essa coisa de estar sempre arrumado, não rola aqui em casa, nunca rolou. Então, assim, a gente tem carro, a gente não tem carro do ano, nunca tive, também nunca tive no Brasil, também não faço questão.
Aliás, acho um desperdício de dinheiro gastar tanto dinheiro em carro zero, né. Mas, mas o meu pensamento é esse, eu já virei mais canadense do que brasileira, porque, assim, a gente tem um carro decente e tem tudo decente. E eu particularmente prefiro guardar dinheiro para viajar. Eu acho muito mais interessante do que gastar com coisa, experiência, né. Levar meu filho para conhecer lugares e tal. E eu conheço alguns brasileiros que são assim também, que estão nessa mesma vibe, mas a maioria ainda quer mostrar que venceu na vida, infelizmente. E dessas pessoas eu tenho um ranço bem grande. Ô, Dani, lembrei de mais uma. Tem uma pessoa que eu não vou falar quem é, né, mas é fofoca interna isso, é uma pessoa que ela é meio que influente aqui na região de Toronto, ela tá sempre mostrando a família feliz de margarina, e tá sempre muito feliz, é uma família muito feliz. E eu já encontrei com essa pessoa várias vezes em lugares, assim, e ela passa o tempo todinho no telefone, assim, ela com as crianças, tem filhos, né, não vou dizer quantos para não saber quem é, mas enfim, eh, e tá com criança e não sai do celular, é uma pessoa que tá no celular o tempo todo. Então, assim, essa vida de margarina que mostra na internet, não existe. Você sabe, né, a gente é virginiana, a gente sai, a gente fica olhando as pessoas, eu falei: "Gente, eu conheço essa pessoa, de onde era?". Era dessas que aparece pra gente seguir, que eu não sigo nunca, mas aparece pra eu seguir. Eu falei: "Ah, é você, tal". E aí que eu fui descobrindo que a pessoa, assim, não é simpática, já conversei algumas vezes, também tem isso também, não é simpática na internet, é super simpática na vida real, não é, e não é comercial de margarina. Eu até brinco com meu marido, um comentário que é engraçado, né, que a gente vê estudos que dizem que além de financiamento de casa, em média, o canadense tem, assim, uma dívida de entre 70 e 100 mil dólares, né, familiar, assim, com carro e outras coisas. Eu fico tipo, falo para ele, falo: "Gente, o brasileiro deve ser o dobro disso, porque eles gostam de mostrar que tem, né, que são, e aí você vai ver, não é nada disso, é só a vida de aparência mesmo". Bate certinho, né, com a história lá do Camaro, a história do Gente, Porsche. não tem nem o que falar, né. Temos alguma coisa a dizer depois de tudo isso que a Heloísa disse pra nós? Não tem o Nada a que dizer, falar. não há nada a dizer, nada a declarar. A Heloísa tinha falado, né, disso do brasileiro querer e a gente tá aqui falando do brasileiro porque a gente é brasileiro, né, não Isso, tô é. excluindo que outras culturas não façam a mesma É, coisa. às vezes tem Até culturas que são porque, até piores e a gente não sabe. A galera dos Estados Unidos também tem um pouco dessa cultura de ostentar, Ah, né. é. Eles têm muito isso Mas por acho que lá o também, latino né. tem bem mais, Mas o eu acho, latino, né. acaba sendo bem mais. É, E aí vem aquela coisa do você tentar provar para sua família, para quem ficou no Brasil, que as sim, coisas deram certo. sim, Porque eu não sei vocês, mas quando eu saí, eu escutei de várias pessoas de achar que, tipo assim: "Ah, mas você vai desistir, não vai dar certo. sim. Pô, você tá saindo de um doutorado para ir trabalhar como babá, não vai aguentar". Então, assim, várias pessoas ficaram contando com a minha volta, né, que Sim. a coisa não Ah, ia dar no certo. meu caso, era mais o relacionamento. O meu caso era assim: "Nossa, vai acabar rapidinho, assim que vocês chegarem, nenhum casamento resiste à imigração". Eu lembro que eu ouvi de pessoas que imigraram, inclusive. Assim, se vai sobreviver eternamente, a gente não sabe, mas que Sim, durou 10, tá durando 10 anos, então sim. tudo bem, né. Mas assim, a gente escuta A assim, gente escuta né. esse tipo de E aí fica coisa. aquela coisa, se você ficar naquela cobrança de provar, gente, aí lascou, né. É. Aí só quem sabe sai perdendo é você, né, Sim, porque não dá pra ficar, né, endoidando, você chega em outro país, você tem muitas outras coisas pra se preocupar, sim, né, tirar a carteira do motorista, achar onde é que você vai morar, abrir conta no banco, é tanta coisa que não dá pra você ficar perdendo tempo tentando provar a quem não estava torcendo por você de sim, que a sua vida tá dando certo. sim, O que a gente não vê também é que muitas vezes pode até ser que a pessoa tenha chegado em algum lugar, né, chegado lá mais rápido do que você, mas teve um preço muito mais alto por trás também. é, você não Eu sabe o preço que a pessoa pagou, né, a renúncia que Exatamente, ela teve exatamente. pra Tipo, eu conhecia um casal, por exemplo, que ela estava fazendo college, ele trabalhava na construção, e sempre que chegava verão, ela trabalhava, assim, loucamente. Ela chegava em casa do trabalho, era 11 horas da noite, 5 horas da manhã ela já tinha que estar saindo de casa para trabalhar no outro dia. E aí ela juntava a maior grana, nessa época, assim, de verão, para depois ajudar no restante do ano de pagar, né, mais um termo lá do college. Mas para quem estava vendo no Instagram, não era isso que estava aparecendo lá. Ela sim, não estava lá dizendo: "Ai, gente, são 11 horas da noite e eu cheguei aqui uhum, em casa ainda para tomar banho, para comer, 5 horas da manhã tenho que estar em pé", é. sabe. É, quando Você não vê eu isso. trabalhava E de nem todo madrugada, eu nem colocava, é, assim, ninguém nem sabia que eu trabalhava de madrugada, porque eu sim. falava assim: "Gente, eu não tenho nem condições E às de vezes, mostrar". tipo, você quer o resultado da fulana, mas você não está disposto a pagar o mesmo Isso preço, também é importante, né, porque às tem isso vezes também. porque você é aquele ditado, né, todo mundo vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva, Sim, né, porque é muito fácil falar assim: "Ai, como ela tá bem".
só Deus sabe, aquele É. choro da gente, o medo, a ansiedade, nossa, Você tá misericórdia. longe de todo mundo, é um estresse silencioso. Sim, É tipo quando as pessoas mandavam mensagem, porque perguntava: "Ah, Juliana, ainda bem que você tá no Canadá, como é que você fez? Isso, aquilo, outro". E aí quando eu falava: "Olha, eu vim através de um programa para trabalhar como babá, eu moro com a família, assim, assim, assado". "Ah, mas assim eu não quero", eu ouvi isso também, é. né. Mas já chego aí só se eu for com casa e carro. É, só que eu Sim. for já para trabalhar na minha área e tal. Então, É, tipo, a pessoa queria estar vivendo aquilo que eu estava vivendo, né, se eu mostrasse um passeio ou o que fosse, mas sim. ela não queria pagar o preço. Não tá disposta a pagar o que você pagou, Tem né. tudo isso também. Sim. E assim, no fim, e o que a gente tem que pensar é que a comparação ela é injusta, né, porque a gente Uhum. não considera as renúncias que cada caminho exige. E na imigração, quase sempre existe um pedaço de história que fica escondido, né, como a gente Sim. acabou de falar aqui, Uhum. atrás do sorriso, da foto. No fim, você não está comparando vidas reais, né, você está comparando a sua vida inteira com um Com recorte ali. recorte. Eu É. lembro que uma vez, durante o verão, eu sempre ia com as crianças pro lago. Então tinha um lago lá próximo da minha casa, tinha lago, tinha parque. Eu já, assim, ia pra passar o dia com elas, lavava comida, lavava roupa, lavava tudo. E às vezes eu postava, tipo assim: "Ah, meu pezinho ali andando no Vixe, lago", fica não faz tipo, nada, a Janaína fica o dia inteiro na praia. segunda-feira à tarde. Gente, quem via com certeza pensava: "Nossa, mas segunda-feira à tarde, olha que vida maravilhosa que ela está no lago agora", e eu estava ali arrancando o cabelo com as crianças, Sim, é. sabe, mas a É. pessoa poderia pensar: "Ah, eu quero essa vida aí que ela tá tendo". Eu ouvi uma vez também, eu ouvi uma pessoa falou pra mim assim, nossa, de uma pessoa em comum: "Nossa, você viu como ela tá bem já, né?" E eu falei assim: "Nossa, não". Então. Eu sabia como a pessoa estava, mas a pessoa estava fazendo questão também de mostrar que estava tudo muito lindo, Uhum. né. Tem isso Tem também. até os jovens, eles usam uma uma expressão, que é aquela FOMO, né, Sim, aquele, o medo de estar ficando para trás, a fear of missing out, né. É isso. aquela a gente até falou isso num episódio aí, mas para o imigrante isso vem com peso dobrado, porque primeiro que a gente chega num negócio que a gente num lugar que a gente não sabe o que vai acontecer, é incerto, é novo, né. Quando eu comecei a trabalhar na loja, né, eu comecei a trabalhar na Indigo, eu cheguei, a galera do Brasil falava: "Nossa, mas você não trabalhava numa multinacional? Você não tem inglês fluente? Nossa, você não conseguiu alguma coisa no escritório?" Sabe, porque o escritório, sabe, tem mais status, né, que Uhum. loja, né, aparentemente de Sim, acordo é. com supostamente, de acordo com o que eles diziam, né. Então os comentários, eles vêm com uma cobrança de gente que não sabe como é o nosso dia a dia aqui, não sabe como funcionam os processos de emprego, né, não sabem como funciona o processo de emprego para um imigrante, é diferente, né. Então a gente pode vir com uma bagagem profissional e educacional super grande, mas nós vamos ser imigrantes. Então, o que que significa isso? A gente vai ter que mostrar, o dobro, né, mostrar que a gente tem que a gente é um pouquinho mais capaz do que os que já nasceram aqui, né. E no meu caso, a cobrança acontecia até na minha própria casa, porque eu e Bruno viemos, como eu já disse, né, em situações diferentes, não é que ele me cobrava, eu mesma me cobrava, Uhum. né, eu falava assim: "Meu Deus, ele já tá com tal e tal, tal certificação e eu ainda não tô trabalhando naquilo que eu queria trabalhar", sabe. Então a cobrança é da gente também, né. Sim. E aí se você não aprende a desencanar disso, você fica loucaço, né. Nossa, eu fazia muito essa comparação, principalmente porque eu vim e eu fiquei muito tempo presa nessa vida de babá. Tipo, eu não Sim, tinha outra escolha, porque o meu visto era fechado para isso. sim, Eu precisava do tempo certo, né? Precisava de pelo menos 2 anos como babá para dar entrada na residência permanente. E depois de dar entrada, eu tinha que continuar como babá até receber. sim. E o programa de babá, se vocês não sabem, demora bastante. Então, não são só 2 anos, muito mais tempo. E na maioria das vezes eu morava com a família e eu via pessoas que tinham chegado às vezes muito depois de mim. Aí a pessoa, já estava alugando uma casa, sabe, já estava no emprego melhor, já estava com carro, e eu ficava olhando assim, eu fiz: "Cara, eu ainda moro num quarto", sabe, parece que a vida não acontece, parece que as coisas não acontecem. Mas ao mesmo tempo, eu comecei a parar para pensar: "Tá, mas você não tem escolha", sabe, É. você não tem como sair dessa sua vida agora, porque é isso aqui para pegar o piá, esse é o preço e depois não quer dizer que você, né, não possa organizar a sua vida e correr atrás. Claro que eu ia ficar atrasada em relação às outras pessoas que já estavam lá na frente, mas não dá para você ficar comparando, né, o Sim. seu palco com o backstage do outro, não dá Sim, e como. uma vantagem que eu acho que existe, não sei se nos outros países do exterior, mas aqui no Canadá existe, é que a idade ela não é tão relevante Sim, como no Brasil. Eles ainda prestam atenção na idade em algumas situações, mas, por exemplo, para você pegar um emprego, dependendo do emprego, se você tem mais experiência, eles não se importam se você está com 60 anos e o sim, menininho lá acabou de se formar com 20. Eles geralmente têm bastante, assim, eles
prezam muito pela experiência e tudo mais. Sim, menos Mas até mal. você chegar nesse nível, você precisa passar por algumas provas, algumas Sim. provações, né? Pedir, ajoelhar bastante, pedir muita misericórdia a Deus, porque senão, gente, é dose, é dose. É. Gente, vamos falar sobre quebrar, né, esse ciclo da comparação, como eu estava falando lá antes, né, que eu comecei a ter mais esse cuidado, principalmente por mim, porque a gente sabe que comparar ele é muito automático. O nosso cérebro ele faz isso sem pedir licença, mas com prática dá para mudar esse jeito com que a gente lida com isso. Sim. Uma coisa que me ajuda muito é lembrar que o sucesso de outra pessoa não vai apagar o meu sucesso. Então, o meu tempo não é o mesmo dela e tá tudo certo. Uhum. Eu tento olhar para o que eu já conquistei desde que eu cheguei aqui. Então, é o que eu sempre falo até para minhas alunas, sabe? A melhor comparação é a que você faz com o seu ontem. Nossa, Porque aí você isso é. consegue ver que você evoluiu um pouco, sabe? Que você saiu do lugar A para o lugar B. E se Sim. você não saiu, o que foi que você fez que você pode mudar? Então, é a comparação mais justa que você pode fazer. Você falou, desculpa, Jana, gente, a gente já tem um acordo aqui, que é uma corta a outra. Na verdade, eu corto mais ela, né? Mas a gente tá em acordo aqui, tá, gente? Não xinguem, não. Não, que você falou essa frase, eu lembrei na hora, eu tava aqui buscando uma frase da Rita Lee, que é exatamente isso que você falou, né? Que ela diz assim, ó, a única pessoa com quem posso me comparar é aquela que eu já fui um dia. Velho, é exatamente isso, né? Porque se você ficar comparando com o outro, você nem sabe o que o cara fez. Às É, vezes o cara é muito sortudo, não pois fez é. absolutamente nada, e você tem que... E outra, né? Tem todas aí essas questões. Vai saber É. o que você fez na outra vida, não sei. E assim, muitas vezes quando você para se comparar com o seu passado, você vê que muitas vezes você evoluiu muito mais do que você pensava. Sim. Hoje em dia eu já moro no apartamento, já não moro mais no quarto, então tem essas pequenas evoluções. O meu inglês está muito melhor do que era antes. Então, essa é o tipo de comparação que você tem que fazer. Porque se você não prestar atenção, a comparação ela vai começar a virar um buraco sem fundo. E você passa mais tempo olhando para a vida alheia, né? Que a grama alheia que sempre está verdinha, e às vezes é uma grama falsa, do que cuidando da sua grama. É porque aí sua vida nem anda, É, né? Eu falo assim, nossa, se você se inspira com que a pessoa faz, exatamente. beleza? Se isso te dá uma vontade de ir atrás, fala, olha, que legal, nossa, como que ela fez? Porque isso pode acontecer, como é que você fez? Ai, o que que eu preciso fazer? Isso é um outro approach, Sim, né? sim. Eu acho que muitos perfis que falam sobre a vida por aqui, eles têm o objetivo de mostrar a real, mas essa comparação, se você começar a se comparar e ver que isso te machuca, que te faz mal, gente, para de seguir. É É, hora de repensar, porque às vezes isso é humano. É humano. A gente vai olhar e vai falar assim: "Meu Deus", se sabe? proteger, Tá né? fazendo mal pra você, não é inveja, é autocuidado. Saia e fala assim: "É melhor eu nem ver mais". Porque isso vai fazer Uhum. mal pra você, pra energia da outra pessoa, e você tá ali olhando e falou: "Pô", né. Mas a gente não precisa consumir um conteúdo que deixa a gente pra baixo, né. Então se isso tá te deixando mal, né, quando eu comecei a viver a realidade aqui no Canadá de forma verdadeira, vendo a minha vida mesmo, né, passando pelos meus perrengues, eu vi que esses perfis não tinham sentido nenhum. Eu falei assim: "Não é possível". E assim, quando aquele link que a gente sempre recebe, o Canadá precisa de brasileiros, Sim, não é? todo Meu canto. Deus do céu, eu recebo isso pelo WhatsApp todo dia. Aí a pessoa fala: "Ai, tá vendo? Ó, você fala pra gente, tá difícil aí a situação, vai". É, mas tá aqui precisando de brasileiros. E às vezes tem gente assim que acha que por causa disso você pode chegar aqui sem falar inglês. Isso Tipo assim, também. mas tá precisando de brasileiro, tipo, eles que dêem um jeito de me entender. Porque eu já recebi mensagem desse tipo. Eu Uhum. lembro que uma vez eu recebi mensagem de uma pessoa, queria vir com a família e tal. Aí eu fiz, olha, dá um jeito aí, você arranja pra ver se de repente ela faz um college, você trabalha na construção, que ainda, né, ganha direitinho. Se você não tem Sim. Não, experiência, ganha é um dinheiro muito bom, bem, né? É um sim, dinheiro bom. sim. E Mas aí ele trabalha pra fez: "Ah, caramba, né, mas eu não também. quero trabalhar na construção, eu É. trabalho com essa parte de informática, eu quero Oxe. trabalhar com isso". Aí eu fiz: "E como é que tá seu inglês?". "Ah, eu não falo inglês". Eu: "Mas como é que você vai entender o seu chefe pedindo alguma coisa pra você fazer?". Gente, não faz sentido nenhum. E Sabe? por mais experiência que ele tenha lá, ele pode ser a pica das É, galáxias lá no inglês dele, no inglês, ó, no IT dele lá, aí ele vai chegar aqui, ele não fala inglês, não vai adiantar sim, nada, gente. exatamente. Pelo Tipo, amor de é esse Deus. tipo de noção, mas por quê? Por causa de pessoas que acreditam nisso, de: Sim, "Ah, vai ter trabalho que para quem fala português". Tem trabalho sim. para quem fala português, só que você tem que falar inglês também. E tem que falar provavelmente É, francês, porque eles não vão querer só português e inglês. Provavelmente, sim. se eles querem português, é porque a empresa também fala francês, e aí, sabe? Então, são Tem muitos que ter um fatores. filtro, sabe, às vezes é É, realmente você parar pra pensar: "Cara, isso aqui tá perfeito demais, não tem alguma coisa errada?". sim. E é como você falou, eu vou bater nessa tecla novamente, de se inspirar, né, é bem diferente se inspirar do que comparar. Até porque às Uhum, vezes quando você se inspira em alguém, você muitas vezes já pula alguns obstáculos que aquela pessoa já passou por você. uhum. Então,
ter uma boa conversa de como é que a pessoa fez para chegar ali, o que é que ela fez de errado que eu posso não repetir. E eu acho que essa é a maneira, assim, mais honesta, né, consigo mesmo. Sim, o ideal é ter esse filtro mesmo, filtrar aquilo, porque eles vão mostrar coisas bonitas, não significa que não exista nada bom aqui. É claro que existe, senão a gente não Não estava estaria nem aqui, aqui, né. né? Então tem muita coisa bonita. Eu gosto muito de mostrar as coisas lindas, mostrar as paisagens, mostrar até a neve caindo na minha cara, eu acho maravilhoso. Mas, assim, quando você começa a filtrar e ver, fala assim, ó, isso aqui é num determinado período do ano, nesse outro período do ano vai ser mais difícil, sabe. Hoje eu posto mais, porque eu sei que quem se identifica vai gostar, e talvez ajude a desmistificar um pouco Sim, aquela vida de paraíso que a gente, acha que é viver no exterior. Então acho que esse papel é importante, né. Mas mesmo que essa realidade não seja ideal, eu acho que tem que ser mostrada, né, sim. porque, mesmo que não seja aquela não vai bombar de gente, né, muita gente não vai dar É crédito para porque aquilo que você infelizmente o fala. povo quer ser enganado, a É. verdade é essa. Como a gente tinha falado, né, a menina ali do curso do De ser curso da milionário, limpeza. é. Tem gente que fala assim: "Não, espera aí, eu vou tentar vir por aqui, tentar trabalhar na loja de madrugada ou eu vou Vou tentar tentar ser fazer o milionário com curso, pagar o limpeza. curso de limpeza para poder", sabe. Então pensa bem, né, acho que é Uhum. importante pensar nessa parte, porque eu mesma tomei muito tapa na cara quando eu cheguei aqui, né, a gente vem com uma ilusão, né. Eu lembro que quando eu procurava meu primeiro emprego, eu buscava vagas, quando eu olhava as vagas, né, porque me falaram assim: "Olha, provavelmente você tem que trabalhar em loja, em café, mesmo falando inglês, é importante você olhar, se você não conseguir na sua área, pega alguma coisa só para ter experiência Uhum. canadense", enfim. Sim. E eu queria trabalhar na Indigo, de qualquer jeito, eu já apliquei lá. E eu queria trabalhar lá e tal, mas eu olhava várias outras vagas, eu aplicava tipo 20 por Uhum. dia, eu passava o dia, né, aplicando para vagas. E eu lembro que eu apliquei na Indigo para aquela vaga em específico, porque era a única vaga que tinha disponível naquele momento, mas as outras vagas que eu aplicava era tudo assim, ó, manager, era tudo gerente, era supervisor, eram vagas assim. Porque eu falava assim: "Não, eu não vou aplicar uma vaga de Lá no vendedor da café. loja, Uhum. só na Indigo. Na Indigo sim, mas lá no café não, eu vou ser gerente". Só que, gente, aí eu comecei, por isso que eu tô falando que eu tomei uns tapa na cara, porque assim, eu fui mandando meu currículo, você acha que alguém olhou? Eu falei assim: "Gente, pelo amor de Deus", ou às Sim. vezes era overqualified, ou eu não fiz o currículo direito, né, o resume Sim, porque ela direito. tem isso, né, quando é chegar Sim, com o currículo igualzinho faz no Brasil, né, sim, bem é diferente. muito diferente. Eles vão olhar ali e falar assim: "Mas essa menina aqui, ela tem 1 milhão, ela tem 20 anos de experiência de trabalho, mas ela nunca foi manager de nenhuma loja, pra que eu vou contratar ela?". Então assim, são tantos fatores, e aí eu fui tomando tapa na cara e eu fui vendo e falei: "Gente, verdade, não é tão simples como eu É, imaginava", né. Ela não é perfeita e ideal, mas eu acho que as pessoas precisam saber, essa realidade ela tem que ser mostrada sim. Eu preferia, eh hoje eu sei, eu falo que foi uma bênção, uma maldição. Será que eu sim, preferia saber isso antes? Não sei. né. Talvez aumentaria a minha ansiedade, não? Talvez sim, é. Talvez sim. Quando eu vim, eu entrei em alguns grupos de babás. Hum, Então, assim, pra mim isso ajudou muito, porque eu já sabia que ia ser difícil, né, não é fácil cuidar de criança. nossa, sim. E ali eu via muito a realidade daquela coisa assim: "Olha gente, sua função é essa daqui, não começa a fazer muito além da sua função, porque se você faz uma vez já era, vira sua Sim. responsabilidade". Então eu vi os perrengues de abuso, de coisa que as meninas Ah, passavam e eu já fui me preparando em e relação você a não ficava isso. assustada não? Cara, Você às não vezes eu ficava com ficava um medo? pouco assustada sim, assim, tive bastante medo quando eu vim. Aqui eu acho que eu trabalhei para umas 2, 3 famílias, e foi nessa coisa que tipo assim: "Ah tá, então preste atenção nisso, preste atenção naquilo", porque infelizmente a gente se metia muito, né, porque Sim. dependia daquilo, não tinha muito para onde correr. E eu acabei chegando aqui um pouco verde em relação às outras coisas, porque eu Hum. foquei tanto nessa parte de babá, de faz isso, de faz aquilo Relacionamento, assim, outro, né, do que trabalho. quando que eu não fazia a mínima ideia de como tirar carteira de motorista, de abrir conta Ah, de tá. banco e tal, então eu tive que me virar, depois que eu cheguei aqui, de tipo assim: "Agora eu vou ter que aprender nisso aqui". Sim. Mas Então você vê, a gente foca ali no negócio que é mais complicado. Você fala assim: "Ai, meu sim, Deus, esse vai ser o meu problema". Na verdade, é. você desfocou de tudo, ficou só ali, Sim, né, fiquei só o ali. problema. E É. aí depois quando, né, ajudei outras mulheres, outras meninas que vinham para trabalhar aqui com babá, e aí eu já falava, digo: "Ó, resolve isso, aquilo, outro, se acontecer isso aqui, você já fala não", então eu já bati ali o texto, e Sim. com isso eu consegui salvar aí algumas de alguns perrengues, Tem, sabe. sim. Nossa, tem, viu, tem muito. Tem E às vezes a gente não é muito. avisada. Lembro até quando a gente chegou nos nossos primeiros dias, assim, a menina que a gente comprou um celular, né, você compra o Uhum. celular, paga lá o número, né, tal. Eu sei que a menina meio que prometeu um monte de coisa quando, né, quando ela vendeu o celular pra gente, e depois ela desapareceu. A gente ligava lá pra loja pra
cobrar as coisas Gente. que ela tinha oferecido, e ela não aparecia mais, ela não Uhum. atendia. Aí um dia a gente decidiu ir lá na loja. Mas, gente, a gente tinha acabado de chegar. Como que você imaginar que no Canadá alguém de dentro de uma Sim, às vezes loja dá uma vai te dar enrolada, uma né. enrolada? Imagina, chegamos os dois assim falando inglês, os dois achando que estavam abafando. Uhum, Aí, ó, a gente já se lascou nas primeiras. Então, uhum. não é tão simples assim, né? Não, e lembrando agora, né, esse de babá, eu lembro que eu segui alguns perfis, assim, principalmente de quem faz o au pair nos Estados Unidos e tal, Uhum. e às vezes muitas meninas passam uma vidinha meio perfeita, tipo assim: "Olha, eu tô dirigindo aqui no carrão da família, porque tô indo resolver não sei o que, não sei o quê", e quando você via, a pessoa estava, tipo, arrancando os cabelos com criança que atirava coisa, que mentia na cara, que, sabe, não que fazia e aprontava, a pessoa estava vivendo a vida do inferno, mas você via ali no Instagram, era tipo assim, Ainda, né? só E as luxo. crianças sorridentes, É. lindinhas, aquelas Nossa, criancinhas porque, lindas. por exemplo, na penúltima casa que eu trabalhei quando eu morava em Toronto, eu andava num super carrão, porque eu tinha esse carro disponibilizado para usar, para levar Para as as crianças crianças. na escola, para ir buscar, para se eu tivesse que ir no mercado, não sei o quê, cara, eu poderia muito bem postar que aquele Era carrão seu. ali era meu, tipo, Quem ia saber que não a era? casa que eu morava em Toronto era maravilhosa, porque a minha patroa era podre de rica. Uhum. Então, tipo E assim, você se eu botar tivesse as fotos sua na frente da poderia casa. tirar várias fotos minha dentro, fora, em todos os cantos, tipo: "Olha gente, minha vida aqui resolvida, É, carrão não. e mansão". E uma coisa importante também, Jana, é que ser babá aqui não é a babá que a gente vê no filme, por exemplo, a menina que fica lá só comendo pizza com a criança enquanto É, os pais foram no cinema, sabe? Que a gente vê muito em filme. uhum, Óbvio, essas babás também tem são muito essas, importantes, que é. às vezes os pais vão sair, contratam, sei lá, uma adolescente que fica ali, Sim, isso também é importantíssimo. Mas eu digo que a babá mesmo que fica responsável pelas crianças, até primeiros socorros, tem que ter um milhão de sim, coisas, né? sim, e Não é você assim, tem ah, que eu se vou lá virar com cuidar e tudo. pronto, Sim, você tem né? que se virar com tudo, tipo, você praticamente realmente é a mãe e Sim. gerenciar as outras coisas, tipo assim, faltou tal coisa, já avisar ali: "Olha, isso aqui no mercado tem que comprar, não sei o quê", você vira, tipo, a gerente ali da casa, não Fora só que para babá. o pai e para a mãe contratarem uma babá é porque eles realmente têm condição, É, porque porque não é não é todo mundo aqui, barato. não é todo mundo aqui, não é um trabalho barato, Uhum, mesma coisa a limpeza, é, ninguém se dá muito ao luxo, né, o canadense não vai perder dinheiro, né, porque sim, para eles é perder dinheiro quando eles podem fazer. Então sim, se eles não podem fazer, eles pagam bem, sim. né, mas quando eles podem fazer, eles não fazem, eles fazem, né, então, É é bem exatamente bem isso. diferente, assim, né, porque o brasileiro ele paga mais pela questão do status É, mesmo, aí vem ter é. uma babá às vezes nem precisa, mas ele quer Paga ter a pelo babá ali só pra status. galera ver que tem uma Isso. babá uniformizada ainda andando ali, né, com as crianças atrás, talvez, É, né, então tem muito disso. Aqui você vê bem menos, né. isso. Lembre-se sempre que não existe um prazo de validade para conquistar o que é seu. Sim. Cada um segue aqui no seu caminho, na sua velocidade, no seu tempo, então não se cobra, A Jana até botou essa semana nos stories, né, Jana, ninguém tá atrasado, você não tá atrasado porque é né? seu, Né, você não né, está atrasado realmente. na sua história, no seu A sua caminho. vida é a sua, né, e você tem que chegar naquele momento e pronto, ninguém mais, né, é Isso. isso aí. Bom, as redes sociais inspiram, mas também podem virar armadilhas, como a gente já conversou aqui, então se isso faz mal para você, procure pessoas especializadas. Se você está vendo que isso está fugindo do seu controle, né, procure pessoas que sejam especializadas em saúde mental para imigrantes, por exemplo, tem um monte, se vocês precisarem de Isso. ajuda, a gente pode indicar, né, Jana? Uhum. Tem alguns centros comunitários aqui que ajudam, porque assim, tem essa parte da comparação, mas a gente sabe que tá em rede social hoje em dia, às vezes leva até o vício mesmo, né? O vício Uhum, da tela ali. uhum. Então, se você acha que já não consegue mais se livrar disso sozinha, busque ajuda. Sim, se sua saúde mental tá afetada, gente, não é brincadeira não, né, pode acontecer sim, né, e se conectar com pessoas de forma real, né, ir num evento, toma um café com alguém que te entende. Eu vou encerrar com uma conversa, com uma história aqui de quando eu era criança, peste que eu era. Um belíssimo dia, eu sempre achei a Xuxa e tinha a parte lá que ela jogava as cartas pra cima, não sei se Ai, você amo, lembra, né? E sim, meu pegava sonho também, uma pra pegar a carta. ler. E aí, qual foi a ideia inteligentíssima que eu tive? Eu achei que se eu enfiasse a carta na televisão, na hora que ela jogava pra cima, ela ia pegar a minha carta. Amo. Aí fui eu lá, peguei minha cartinha e tentei enfiar, né, entre a tela e aquela parte ali da caixa, né, da televisão. Não estava entrando, né, porque ainda papel mole ainda mais, aí eu tive a ideia brilhante de pegar uma colher, para pegar a parte de Jana do trás, assim, da céu. colher e enfiar o bendito do Ai, envelope, estava tão mas eu tomei um divertido. choque. Estava divertido, estava ficando divertido, começou a ficar desesperado. Eu tomei um choque. E Sim. depois eu lembro que eu fiquei me tremendo toda e eu não podia dizer nada, porque como é que eu ia dizer pra minha mãe o que é que eu tinha Podia ter feito? morrido, Eu Jana. podia ter morrido, tem noção? Meu Deus, que desespero. É, eu, né, aquela mente TDAH, né, tipo assim, muito Nossa, gente. Eu aprontava umas dessa também. Eu lembro que é. uma vez, minha mãe vai saber disso agora. Eu peguei, olha lá, o TDAH já rolando.
Eu peguei eu estava brincando com um monte de feijãozinho, brincando de separar os feijão brincando não, estava separando os feijões pra minha avó. Eu enfiei um Aham. feijão no nariz. Gente, E criança e tem umas ó, ideias. fiz assim, eu cheirei o feijão, né. Gente, esse feijão ficou preso no meu nariz e eu não sabia mais o que fazer pra tirar, eu cheguei pra minha mãe, falei: "Mãe, uma amiga minha na escola ficou com o nariz com o feijão no nariz preso". Fui contar pra minha mãe falando que era uma amiga. Ô, gente, eu nem lembro mais o que que aconteceu. Eu sei que saiu esse feijão Esse do meu menino nariz, mas, gente, feijão. pelo amor de Criança Deus, tem umas é cada ideias, uma, né? né, ó, Ela tudo pra a ver mim com o é tema de hoje, hein, pra Jana? mim a minha ideia era muito genial, tipo, como é que ninguém tinha pensado nisso? Era Velho. só jogar e ela ia pegar, porque, né, ia cair lá de cima. A Luana Piovani outro dia falou que ela tentava voar quando ela era criança, que ela subia no sofá e batia asa. Eu fazia exatamente a mesma coisa. Falei: Sim. "Gente, achei algum com um transtorno igual o meu". Maravilhoso. Bom, Bom, depois vamos lá, né? dessas conversas, tudo a ver com o nosso tema de hoje, maravilhoso, vamos dar um beijo, deixar um beijo pra vocês. Obrigada por estarem conosco no nosso Longe de Casa. Continuem com a gente lá no Instagram, @longedecasa.ca, porque a gente pode estar até longe de casa, né, Jana? Mas Mas nunca nunca longe longe do do coração. coração. Beijo, galera.